Veja como que funciona tudo isso aí, né? Essa dimensão, esse astral. E aonde eu quero chegar com isso? As nossas emoções, o que a gente emana, é o que o Fábio estava dizendo aí. Hoje é tudo frequencial, né? Através de emoções. Então existe uma tabela de Hawkins, depois eu vou mostrar para vocês, uma tabela de emoções, onde você vibra. Você está vibrando aonde? Na escassez, né? Ou você está vibrando na abundância? Então a gente pede, nós fazemos as nossas orações, mas você vibra aonde? Né? Você está doente, eu quero melhorar, mas você só fala na doença. Então você está lá no hospital, ou está lá no consultório, ou seja, às vezes você senta com uma pessoa, você fala assim, eu estou aqui porque eu vou fazer um exame do cérebro, que pode ser que eu esteja com algum problema no meu cérebro. Aí a pessoa do seu lado fala assim, problema igual ao meu você não tem, porque o meu está bem pior que o seu. E começa, né? Aquela disputa de doença. Eu tenho problema no calcanhar, e o meu faz 20 anos que eu tenho problema no meu calcanhar, no meu joelho, eu tenho problema no meu cotovelo, e assim vai, né? Em vez do cara falar assim, não, filho, isso não é nada, fica tranquilo, você vai fazer sua ressonância, não vai dar nada, quer dizer, dá uma apaziguada, não, vamos competir, né? Então você está emanando aonde? Onde você está? Qual a sua frequência? Na doença. Você está pedindo para se livrar da doença, mas você só fala em doença. Eu quero pagar minhas contas porque eu estou endividado, mas você só fala nas suas contas. Você vai pagar uma conta de água, de luz, você vai pagar um boleto, aí você fica, puxa, eu vou ter que pagar isso aqui de novo. Aí você paga com dó, você paga, não vai ter dinheiro para pagar, aí não sei o que. Não, gente, paga o negócio, paga com a mão direita, entendeu? Aquilo lá vai vibrar onde? Eu tenho dinheiro para pagar, já paguei, mesmo não tendo pago nada, né? Já paguei. Então você está elevando a sua vibração. Os centros espíritas hoje, que nem o Fábio falou, o Fábio não comentou das cestas básicas, a maioria dos centros espíritas kardecistas, eles trabalham com o quê? Com caridade. Não é caridade? Não é filantropia, doação de alimentos, que a mão direita faz, a esquerda não vê, porque você já vai elevando a vibração, tanto das pessoas que frequentam, como das pessoas que trabalham dentro do centro espírita. Você vai elevando a sua emoção. Você está trabalhando aonde? Você está trabalhando na doação, na caridade, que é algo milenar. Você já ouviu falar daquele livro O Segredo? Que foi best-seller aí no passado, comecinho dos anos 2000, tinha o filme, tinha o livro. Aí a pessoa falava assim lá, você tem que colocar fotos do que você quer, se eu quero uma casa nova, se eu quero um carro, se eu quero um emprego novo, daí você recortando, ou senão você lá no livro fala assim, puxa, eu quero um carro novo, então você tem que sentir o carro, vou lá na agência, faço um test drive, mesmo que você não vai comprar, mas você vai lá, entra no carro, sente o cheiro do banco de couro, ou senão você vai na casa, né? Quero mudar de casa, pega o corretor, vamos dar uma volta lá, né? Vamos dar uma volta, aquela casa, mas você vai lá na casa e entra. Então ele iria ensinando isso aí, e o autor, a pessoa que escreveu, parecia que aquilo tudo era uma novidade, né? Um segredo. Depois tem a Provida, para quem frequentou a Provida, lá também eles falam de tela mental. A hora que você vai dormir, você entra em alfa, delta e tal, aí você tem todo um sistema lá para você projetar o que você quer. E a oração, você tem que pedir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que vai acontecer. Tudo isso aí não é novidade para ninguém, isso é milenar, e isso aí é bíblico, que é o tema do nosso, Marcelo, se puder colocar, é o tema do nosso evangelho de hoje, que começa mais ou menos assim, existe uma passagem bíblica que diz, batei e a porta será aberta. Esta está em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 9, que diz, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então veja, parece que é fácil, né? Vou pedir e vai acontecer, mas nós somos eternos
pedilões, né? Não é assim? Pedintes, né? Vamos falar assim, mendigos de Deus. Porque a gente só reza pedindo, a gente só pede, pede, e a gente não agradece. Agora tem uma outra passagem, que é interessantíssima também, e que às vezes é interpretada de várias formas, que é aquela passagem que diz assim, aquele que tem, lhe será acrescentado, e aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Olha aqui, não cai meio em contradição no que está dizendo aí? Mas é interessante, né? Porque como que pode? O cara que tem, vai ter mais, o que tem, lhe será acrescentado, e aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Olha, que incógnita. O que ocorre nessa frase aí? Poxa, você tem, né? Você agradece o que você tem, né? Você agradece, você vai ter mais ainda. Agora aquele que não tem, ele fica pedindo, ele pede, ele vibra na escassez, aí ele continua sem nada, né? E dá essa impressão que, poxa, eu peço e nada acontece. Por quê? Porque ele está vibrando baixo, ele vibra, né? Essas ondas eletromagnéticas junto com o magnético, que o coração é mais forte que as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas dos cérebros, elas são mais racionais, e as do coração, elas são muito mais emocionais. Não tem aquela frase, haja com o coração, a gente precisa tomar uma decisão, a gente não diz isso, haja mais com o coração, não haja com a mente. Às vezes a gente precisa ser mental também, né? Em determinada situação você precisa ser mais mental. Agora, se você conectar as duas, né, você vai conseguir algo melhor. E aqui, ó, como o Marcelo colocou, nós vamos falar hoje sobre o profeta Isaías. O que ocorre com o profeta Isaías? Né? Aonde eu quero chegar? Há 2000 e poucos anos atrás, esse profeta que viveu em Judá, ele deixou manuscritos. Esses manuscritos, em 1946, um pastorzinho, ele estava com umas cabras ali, às margens do Mar Morto. Aí o que ocorre? No Mar Morto tem umas cavernas, umas grutas, né? E esse pastor, ele estava ali com as cabrinhas, tal, e uma das cabras fugiu, entrou numa caverninha lá, tal. Aí o menino pegou e falou, puxa, perdi a cabrinha. Aí ele pegou para não entrar na caverna e começou a jogar pedra para ver se essa cabrinha saía da caverna. Aí ele jogava pedra e fazia um barulho estranho, um barulho meio de pau. Ele fala assim, ué, que barulho estranho. Aí ele entrou, deu uma olhada e viu um monte de jarro. Tinha uns jarros, mas tinha um monte de jarro. Porque o pessoal mais antigo, os judeus lá, eles guardavam tudo em jarro, desde a água, o vinho. Então ele pegou e chamou mais duas pessoas, eles entraram nessa caverna e descobriram ali, mas muitos jarros, todos eles com pergaminhos e com manuscritos. Esses manuscritos são os evangelhos apócrifos, ali também tinha os evangelhos gnósticos e tinha o código de Isaías. Esse código era um documento de Isaías que revelava algo mais ou menos dessa forma, aí, a intenção, a forma correta de se orar, que é tudo isso que nós estamos falando aqui, do segredo, tela mental, né, da maneira correta de se orar. Só para dar uma pincelada, esses manuscritos que foram encontrados aí em 1946, eles foram totalmente traduzidos, decodificados em 2002. E quem foi esse profeta Isaías? Ele viveu de 765 a 681 a.C., no reinado de Judá. Ele tinha 2 filhos, era um profeta, né, recebeu uma intuição muito grande, e naquela época ele já pregava muito, né, a esperança para o povo, o perdão, ele combatia as falsas religiões, ele era contra aquelas pessoas que iam num templo para oferecer lá, né, as suas oferendas. Então ele era contra isso aí, ele era contra os ricos. Naquela época já ele aceitava, todo mundo tem que trabalhar, as pessoas mais abastadas, isso é normal, mas ele era contra o desperdício, aquelas festas pagãs, né, que o pessoal fazia. Então ele já lutava contra isso aí. E naquela época ele, né, quando ele via alguém fazendo as oferendas
no tempo que eram caras as oferendas, né? Você tinha às vezes que sacrificar um boi, às vezes você tinha que levar lá, né, 10% da sua plantação. E então ele falava, pô, em vez de fazer isso no templo, doa aos pobres. Então você veja que naquela época ele já estava, né, de certa maneira, pregando a caridade, e caridade é amor, é a doação. Então ele já era bem um dos propagadores da ideia da caridade. E nesses manuscritos foram encontradas também muitas informações sobre os essênios, né? Eu já até comentei sobre os essênios aqui. Era um conjunto de estudiosos judeus, que às vezes eles não comungavam das mesmas ideias dos judeus daquela época. Então eles eram mais a favor, né, do perdão, do amor, da caridade, que o judeu nato mesmo daquela época de Jesus, todo mundo sabe como que funcionava, né? A gente tem aquela passagem da mulher adúltera, o pessoal foi apedrejar, e Jesus falou assim, ó, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então era dente por dente, olho por olho, era muitas leis, as leis são importantes, né? Mas era um povo duro, e esses essênios, a própria palavra essênio, que significa aquele que cura, eles vinham para curar a alma da pessoa, para fazer com que a gente tivesse essa emanação, esse equilíbrio entre esse eletromagnético do nosso cérebro e o magnético do nosso coração. E nisso tem um estudioso interessantíssimo, ele chama-se Greg, o nome dele é Greg Braden, você já ouviu falar dele? Ele foi um dos caras que conseguiu ali traduzir e foi um dos responsáveis por essa decodificação do Código de Isaías. Que no Código de Isaías, para simplificar, hoje quando nós fazemos oração e outras denominações religiosas, cada um de um jeito, você pega um muçulmano, por exemplo, de 6 a 4 vezes por dia ele tem que se virar a Meca e ele tem que se debruçar em direção a Meca e agradecer a Allah, não é assim? Aí você tem os budistas que vão lá meditar, os indianos meditam, aí você pega alguns evangélicos aí que tem que entrar no quarto, se ajoelhar para rezar, cada um ora da forma que aprendeu o seu dogma religioso. Mas na maioria das vezes o que a gente faz quando a gente ora, a gente pede, a gente não pede? Eu quero melhorar na minha saúde, eu quero ter um emprego melhor, eu quero isso, quero aquilo. E o Código de Isaías, ele vem derrubar isso. Por quê? No Código de Isaías, ele vibra na gratidão. Então, agradeça o que você ainda não tem. Puxa, mas é difícil, né? Como que eu vou? Eu preciso pedir. Mas não. Então, eu estava falando no começo da preleção. Se você vibra na escassez, você vai ter escassez. Então, eu quero saúde, quero saúde, quero saúde. E a saúde, então quando você fala assim, eu estou curado, estou com a minha saúde mesmo não estando, né? Então aquilo ele vibra para o universo, isso chama-se física quântica, né? Que o Greg Braden, ele juntou a ciência, a física quântica e a espiritualidade. Ele viajou muito por vários países, explorando outras religiões para ver como que funcionava. Inclusive tem uma passagem dele interessantíssima. Ele foi numa tribo e lá ele chegou, ele foi falar com o chefe da tribo tal, e conversando a respeito de certas coisas, de como eles oravam, de como eles pediam a Deus, né, a divindade deles. Aí ele falou, não, já aqui a gente não pede nada. Como assim não pede nada? Pois você precisa que chova. Ele falou, não, a gente não pede para chover, a gente agradece a chuva. Mas não está chovendo? Ele falou, não, a gente pega, se reúne aqui, quando está muito seco, a gente precisa que chova, tal, por causa da plantação, isso e aquilo, a gente reúne a tribo inteira, né, e a gente começa a dançar, e a gente já começa a imaginar os pingos de água já caindo, a gente começa a imaginar aquele chão cheio de barro, e a gente começa a cheirar aquele cheiro de chuva, e dá 2, 3 dias começa a chover. Olha que interessante, né? Os caras nunca ouviram falar em Código de Isaías, em nada. Uma tribo, daí ele coloca no livro dele, tem até um vídeo, se vocês procurarem no YouTube, o Greg Braden, falando sobre isso aí. Olha que interessante, os caras vibram naquilo que ainda não aconteceu. Inclusive tem um fato bíblico também, que eu não me recordo, que tinha um lugar, um vilarejo lá,
que faziam 10 anos que não chovia. E o pessoal estava desacorçoado, né? Então tinha um fazendeiro lá que ele pegou, um belo dia ele começou a arar a terra, e o restinho de semente que ele tinha, ele começou a plantar. Aí os vizinhos falaram, pô, não faça isso, filho. Você já não tem comida, já não tem grãos, e você está, né, você tá fazendo um trabalho à toa. Ele falou, não estou não, eu estou plantando aqui porque vai chover. E não deu outro chover. Só que o pessoal que não tinha arado a terra, perdeu, porque você tem que arar, né? Porque a chuva bate no chão que está seco, ela não segura, você tem que arar a terra. Então veja como que funciona. E nesse código Isaías, é dessa forma, esse fator Isaías, né? Esses pergaminhos, Isaías fala muito sobre isso aí. Agradeça, trabalhe na gratidão. Aqui nós temos aqui a escala de emoções. Olha que interessante, existem hertz, né? A gente tem uma frequência de hertz. Então, olha aqui, ó, se você está na vergonha, você está com 20 hertz. Culpa, apatia, tristeza, medo, desejos, e veja como vai aumentando. Ó, você pega lá, boa vontade. O que é boa vontade? Caridade, né? Empatia, se pôr no lugar do outro, olha como você vai aumentando. Aí para você chegar lá no 700 é difícil, né? No 700 é a fé, é a transformação, né? É o milagre. Dizem que Deus está na frequência 989 Hz, você tem uma ideia. E a gente vibra onde? Onde você vibra? Você tem que vibrar essas energias. Essa aqui é a escala de Hawkins. Hawkins, né, a pessoa que estudou e montou isso aí. Isso aí é o que a gente estava falando, sobre o sinal de Wi-Fi, o sinal dos seus dados móveis, o dial do seu rádio. Nós somos uma antena, né, que emana energia e recebe energia. Nós estamos aí o tempo todo. Então, às vezes, nós estamos trabalhando no vitimismo. Isso aqui eu já falei várias vezes. Quanto mais você se vitimiza, você se sente culpado, você se sente com vergonha, você se sente, né, a última bolacha do pacote quebrada, vamos falar assim, né? Aí você vai vibrar o quê? Não vai acontecer coisa boa para você. Você tem que estar, mas é difícil estar bem todo dia? Não tem gente que é entojada, né? Até é feio falar, né? Mas tem gente que está assim, entojado, né? Puxa, muda, né? Dá aquele sorriso, é difícil. Inclusive tem até um exercício, diz que você elimina as rugas sorrindo, né? Por incrível que pareça, você fica assim, ó, dá mais ruga ainda. Quanto mais você ri, você elimina as rugas. Olha, vamos fazer exercício de rir? Vamos rir! Né? Mas tem gente que não ri, né? A gente não sabe a situação. E a pessoa às vezes fica, mas se você olhar do lado, tem pessoas que estão pior, estão numa situação bem pior. Pedro, né, você veja o que é o fator fé, o que é o fator a gente ter fé e acreditar que a coisa acontece. Tem aquela passagem bíblica em que Jesus caminha sobre as águas, né? E Pedro se espanta, fala, meu, como que pode? Não, você também pode, vem aqui. E ele sai do barco, ele caminha, ele dá lá 3, 4, 5 passos, pega na mão do mestre, de repente ele afunda, né? Tem até aquela piadinha, né? Qual que é a diferença de Pedro com o bule de café, do café, né? Pedro tinha pouca fé e o bule é para pôr café. Então, olha o que é a fé. Ele conseguiu caminhar ali. Jesus era um mestre na física quântica. Isso é física quântica pura. Caminhou sobre as águas. Aí ele foi lá, chamou Pedro. Esse Pedro também só arrumava confusão, né? Era com a sogra, era com todo mundo, né? E aí, ó, o Pedro foi lá e perdeu a oportunidade. Ele caminhou sobre as águas. Olha onde estava a emoção dele. De repente ele estava com a frequência, né? Estava ali junto do mestre. De repente caiu. Assim você cai. Então você tem que controlar a sua mente, que a própria mente, né? Ela mente para nós, né? Não é assim? Então a mente ela é complicada, né? O coração, mente. Então a gente faz esse mareado todo e começa a emanar e receber emoções, né? Vamos ficar atentos a isso, a essas emoções, para a gente conseguir a nossa cura, tanto física quanto espiritual, a cura do nosso espírito, a cura do nosso corpo físico, para que a gente viva, para que a gente tenha essa deliciosa aventura terrestre que nós temos, né? Nós somos todos espíritos encarnados num corpo físico, vivendo uma experiência aqui. Então vamos viver uma experiência boa, uma experiência, a gente tem, né,
os nossos compromissos reencarnatórios, que nós afirmamos lá, né, na colônia. A gente tem que seguir aquilo, mas que a gente siga aquilo com plenitude, com tranquilidade, né, estudando, entendendo, compreendendo, tendo resignação do que está ocorrendo com a gente. E vibrando, né, no amor, não vibrando no medo, na ansiedade. E tenhamos fé, né? Não sejamos como Pedro. A gente tem que aprender a confiar, a gente tem que agradecer o que ainda não ocorreu, o que ainda não aconteceu, e ter fé, ter confiança em que o nosso mestre, que deixou o Evangelho, que é um manual de conduta, um manual de moral, de ética. Você vai lá e você lê, interpreta, né? Jesus, maravilhoso, que sempre estava na frequência da cura emocional, da cura física, da cura espiritual, do perdão, do amor, que caminhava, né, com as pessoas que realmente precisavam. Então hoje nós, né, que sejamos realmente verdadeiros cristãos e tenhamos a confiança nele. Isso aqui só para ilustrar, né? Aqui é o cubo de Metatron, que é só um spoiler para uma próxima preleção que nós vamos mudar. Nós vamos falar sobre o cubo de Metatron. Metatron, para quem não conhece, Metatron é o mesmo Enoque, né, da Bíblia. Enoque não se fala muito, né? É que nem o Elias, né? Ele foi arrebatado, então o pessoal dá uma camuflada. Mas você veja que ele manipula, né, a energia, né? O cubo está manipulado. E isso é o que eu queria passar para vocês hoje, nessa manhã maravilhosa de sábado, né, acabando o mês de janeiro. E o que o tempo para vocês não urja, né, seja um tempo suave, que vocês façam tudo com muita tranquilidade, com muita paz. É o que o Fábio estava dizendo aqui. A gente chega aqui, a gente toma o passe de passe inicial, que é para tranquilizar, para desacelerar mente, coração, para a gente parar de pensar nos boletos, né, que estão aí, para a gente se focar aqui, nesse momento, tá? Por isso que é tão importante às vezes a preleção, a gente vê, a gente ouve, e que isso reflita na semana para vocês o agradecer. Agora, na hora que vocês forem fazer novamente uma oração, quem sabe, né? A gente está no automático, não está no automático, não faz a oração. É um Pai Nosso, uma Ave Maria, quando vê está dormindo já, né? Então, vamos mudar às vezes a forma de orar, né? Vamos agradecer. Vamos agradecer. Vamos ver o resultado, vamos ver o que vai dar. De repente, a gente pediu a vida inteira e as coisas não aconteceram. Então, vamos agradecer pelo que ainda não aconteceu. Vamos fazer a chuva cair, não é assim? E ter confiança. Aí, para não deixar, né, o nosso costume, uma música para vocês meditarem. Então, eu gostaria que vocês cruzassem as pernas, né, fechassem os olhos, ouçam a canção e prestem atenção na letra. Tá bom? Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Confia. Tá? Obrigado.